Olá, gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu disse para vocês no grupo que eu ia fazer 2 vídeos, um sobre obrigações divisíveis e outro sobre obrigações indivisíveis, mas eu consegui enxugar o assunto e eu consegui fazer isso num vídeo só, num slide só, para poder passar para vocês. Acho que fica mais fácil de compreender. Eu coloquei os pontos mais altos aí para poder facilitar na compreensão de vocês, tá certo? Então vamos lá. Das obrigações divisíveis e indivisíveis. Preciso que vocês guardem algo no coração e na mente. Se temos uma obrigação divisível ou indivisível, isso significa que nós temos uma pluralidade de credores ou devedores, porque senão não faz sentido, gente, dividir com quem? Se é para dividir ou não dividir, isso quer dizer que eu tenho mais de um, né? 2 ou mais, na verdade, credor, devedor, os dois. Porque senão não faria sentido essa expressão de ser divisível ou indivisível, certo? Então vamos lá para o artigo 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, que dá para dividir, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quanto os credores ou devedores. Trouxe 2 exemplos para poder, no exemplo, ficar mais fácil de compreender, tá bom? Vamos lá. Primeiro exemplo. Vamos imaginar uma situação de 3 amigos, Ana, Beto e Carlos, decidem comprar um carro juntos, certo? E esse carro vai custar 30 mil. Então, eles combinam que cada um vai dar uma parte igual do total. Então, se o carro custa 30 mil, cada um vai dar a sua cota parte. Então, é um valor divisível, porque é dinheiro. Então, isso significa o quê? Ana, Beto e Carlos são devedores. A dívida total é de quanto? 30 mil. Então, de acordo com o artigo 257, a dívida será dividida em partes iguais para cada um desses devedores. Então, isso quer dizer que cada um vai dar 10 mil reais. Ana vai dar 10 mil reais, Beto vai dar 10 mil reais e Carlos vai dar 10 mil reais para comprar esse carro. É algo divisível, entendeu? Porque eles vão ter que juntar o dinheiro para poder comprar o carro. Entenderam? Então, isso é uma obrigação divisível, porque dinheiro dá para dividir, tá? Vamos no outro exemplo agora. Vamos agora imaginar que Ana, Beto e Carlos emprestaram juntos, eles 3 juntos, emprestaram 30 mil reais para um amigo Daniel. Ana, Beto e Carlos são os credores agora, certo? Porque eles vão emprestar, então eles são os ativos. Depois eles vão poder pedir a Daniel de volta esse valor. Então, de acordo com o artigo 257, a obrigação de Daniel será dividida em partes iguais para cada credor. Por quê? Daniel deve pagar, então, 10 mil para Ana, 10 mil para Beto e 10 mil para Carlos. Em ambos os cenários, a obrigação é dividida em partes iguais, refletindo o número de credores e devedores envolvidos na transação. Perceberam que quando algo é divisível é fácil, é tranquilo de pensar como resolver. É só dividir em partes iguais para cada um envolvido, como a gente fez agora com os 30 mil reais, seja para comprar o carro ou para emprestar ao amigo Daniel. A gente conseguiu dividir em partes iguais, porque era uma obrigação divisível, era uma obrigação de dar, né? Divisível. Então deu para dividir normalmente para cada um a sua parte. Artigo 258. A obrigação é indivisível, ou seja, não dá para dividir, quando a prestação tem um objeto ou uma coisa que não dá para dividir, gente. Porque por a sua natureza não é divisível, por um motivo de ordem econômica não é divisível, por uma razão que o próprio negócio jurídico, o contrato, diga que não é para dividir. Um exemplo, às vezes até uma coisa divisível, mas no contrato diz que não é para dividir. Vamos imaginar que Carlos, Bia e Samantha resolvam os 3 juntos montar uma biblioteca, certo? Entregar uma biblioteca para uma escola, na verdade. Então, isso dá para dividir? Dá. Vamos dizer, cada um entrega tal livro, mas eles, no contrato, disseram assim, vamos entregar a biblioteca, entendeu? Então, se torna algo indivisível, porque eles disseram que vão entregar uma coisa só. A mesma coisa é no carro. Os 3, vamos dizer, os 3 se obrigam a entregar um carro a alguém.
Então, o carro é uma coisa indivisível. A gente não está transformando isso em dinheiro, falando do carro propriamente dito, ou por natureza, ou por contrato, ou por questão econômica. Geralmente a questão mesmo vai trazer no contexto que é algo que não dá para dividir, tá bom? Então, quando não dá para dividir, por conta dessas razões que eu acabei de falar, como a gente precisa agir? Então, se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, for indivisível, cada um será obrigado pela dívida toda. É isso que acontece. Se a coisa não dá para dividir e tem 3, 4 pessoas para poder fazer a mesma coisa, então isso quer dizer que cada uma dessas pessoas é obrigado pela dívida inteira. Por quê, Berlane? Porque não dá para dividir. Então, quando não dá para dividir alguma coisa, tanto faz eu pedir a coisa toda a um, a outro, porque os três estão obrigados a entregar aquela coisa que não dá para dividir. Entendeu? O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros coabrigados. Deixa eu te explicar agora o que é uma coisa que é subroga-se, porque vocês vão ver muito na prova essa questão de subroga-se. O que significa essa expressão? Isso significa que a pessoa que pagou a dívida pode agir igualmente contra a outra parte para recuperar o valor. Um exemplo, a pessoa tem que entregar um carro. X e Y tem que entregar um carro. Aí X foi lá e sozinho entregou esse carro para a pessoa que ele tinha que entregar. Então ele entregou sozinho, mas a obrigação era só dele? Não. Era a obrigação deles de X e de Y. Isso quer dizer que X pode pedir para Y o valor cabível a ele. Olha, o carro que eu entreguei, aí ele tem, ele tem como ver a parte dele, pode ser em dinheiro a parte dele, porque ele subroga-se, ele pede a parte dele, já que ele fez sozinho a obrigação. Entenderam? Vamos lá. Então, sempre que vê essa expressão subroga-se, significa que a pessoa tem direito de pedir, porque ele pagou sozinho alguma coisa, e ele tem direito de pedir para o outro a parte que ele pagou sozinho, ele tem que pedir de volta, ressarcir a parte que o outro deveria ter pago e não pagou. Entendeu? Artigo 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos cada um seu, ou dando a um deles e dando um calção de ratificação, que é um documento, que assim, você paga um só e diga assim, ó, você vai assinar esse calção, porque você vai se responsabilizar de dar as partes aos outros. Então, se o devedor pagar a um só credor e pedir esse calção, dizendo assim, ó, você vai entregar aos outros, ele sai, tira a obrigação dele. Ele já cumpriu a obrigação e agora passa a obrigação para o outro que recebeu, subrogar os outros, entendeu? E aí, vou repetir para vocês guardarem no coração. Isso cai muito na prova. Acho que eu já vi caindo no primeiro ciclo do professor, e aí eu acho que ele pode repetir. Vou repetir assim. Se tem pluralidade de devedores ou de credores, como é que o devedor vai desobrigar daquela obrigação de dar ou de receber, ou de dar ou de fazer? Se o devedor pagar a todos os credores, cada um a sua partezinha, ele está livre. Mas se ele pagar a um dos credores, certo? E der esse calção de ratificação, ele se desobriga daquilo ali. E agora, aquela pessoa que recebeu tem a obrigação de passar a parte para os outros, porque os outros têm o direito de subrogação, certo? Se um dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir em dinheiro a parte que lhe cabe, como eu acabei de falar. Se um só receber,
Aí o devedor vai pedir o calção de ratificação e, por sua vez, este que recebeu vai ter que devolver a parte dos outros, certo? Porque não é só dele, tem que dividir, certo? Artigo 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para os outros, mas este só a poderá exigir descontar da cota do credor remitente. Gente, remitir é perdoar. Se um dos credores, tem 3 credores, tá? Aí um deles perdoou a dívida. Isso quer dizer que a obrigação acabou, foi extinta? Não. Foi em relação àquele específico, àquele credor. Mas o valor dos outros, os outros querem receber, os outros não perdoaram, não. Só que perdoou foi um. Trouxe um exemplo para vocês entenderem. Você deve R$ 1.000 a 3 pessoas igualmente, tá? De R$ 1.000. Aí uma dessas pessoas perdoou a dívida. Quer dizer que tu não vai pagar mais R$ 1.000, não? Vai pagar, não. 1.000 não. Mas você vai dividir esse valor por 3 e o que der para as duas pessoas, que nesse caso aqui é R$ 666, você vai ter que pagar. Porque você foi perdoado aqui nesse exemplo apenas R$ 333. Os outros 666 você vai ter que pagar, porque só quem remitiu a dívida foi um, não foram todos. Entendeu? Então, se um remitir, ou seja, perdoar a dívida, não extingue. Os outros ainda querem receber. Então, continua a obrigação para os outros. E nesse mesmo raciocínio vale em outras situações. Porque tem remissão, tem transação, tem inovação, tem confusão. Sempre que se um deles resolver de outra forma, né, sejam fazendo quando a dívida é substituída por outra, quando é a inovação, quando há uma transação, ou seja, um acordo para resolver a dívida. Foi com um só que você fez aquele acordo. Os outros vão ter que receber, entendeu? Agora, a parte que eu mais vi caindo na prova, essa é a minha opinião, é a minha percepção. A parte que mais cai nas provas, de acordo com a minha percepção, pelo que eu vi nas provas dele, né, do professor. Artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Berlane esclarece isso, tá muito difícil, não entendi nada. Vou explicar. A obrigação é de entregar um quadro, um quadro famoso de muito valor e tal. Então é indivisível, né? A obrigação é indivisível. Vamos dizer que 3 pessoas tinham que entregar esse quadro, que é super chique, super famoso e muito, muito caro. Não dá para dividir, porque é uma coisa só que tem que ser entregue, o quadro. Só que aí um desses bonitinhos resolvem, sei lá, teve um problema, rasurou, quebrou. Aconteceu um problema com a obra lá, com o quadro, não vai dar para entregar, porque deu perda total, resolveu, quebrou, perdeu, sei lá. Não dá mais para entregar essa obra. Então, vai ter que resolver como? Vai ter que resolver isso em perdas e danos. Agora, uma coisa que você tinha que entregar a obra, agora você vai ter que entregar o valor que é dessa obra. Então, e dinheiro é divisível, gente? É. Então, um quadro é indivisível. Mas se você perdeu, quebrou, jogou, sei lá, aconteceu qualquer tragédia com esse quadro, e você não consegue entregar o quadro mais, isso vai se transformar em perdas e em danos. Você não vai conseguir entregar o quadro, vai ter que entregar o valor desse quadro. E dinheiro é divisível. Então, sendo divisível, sempre que acabar em perdas e danos, que é dinheiro, foi em perdas e danos, é em dinheiro. Aí deixa de ser indivisível para ser divisível, porque dinheiro dá para dividir, certo? E se tiver culpa, como no caso que eu trouxe, tem culpa, né? Os devedores, se todos eles tiver culpa, todos eles rasuraram, quebraram, destruíram o quadro, todos eles fizeram isso, todo mundo vai pagar. Agora, se foi um só que fez, só quem paga é quem fez, entendeu? Só quem paga pelo problema, né? Pela, pelo valor que causa as perdas e danos, é aquela pessoa que fez, tem a culpa. O valor, vamos dizer que o quadro custa R$ 1.000.000. Aí ele pede o equivalente, que é R$ 1.000.000, mais perdas e danos.
Então, R$ 1 milhão vai ser dividido para os três. Cada um vai pagar uma parte desse R$ 1 milhão. Mas o que é referente a perdas e danos, só quem vai pagar é quem foi que destruiu o quadro. Entendeu? Cada um paga o valor do equivalente igual e quem foi o culpado paga o equivalente, né, parcelado, mais a perdas e danos. Isso cai muito na prova. Então, preste atenção nisso. Sempre que a pessoa que causou o dano é que vai pagar a cota equivalente mais a perdas e danos. Agora, se todo mundo é culpado, tá bom, todo mundo vai ter que pagar o equivalente mais as perdas e danos, tá certo? Agora vamos lá para os exercícios para poder ficar mais fácil de compreender. Vamos lá. Em uma obrigação indivisível, não dá para dividir, João e Pedro são credores de Marcos. Isso quer dizer o quê? João e Pedro podem pedir alguma coisa, eles são os ativos, vão pedir alguma coisa para Marcos. Pedir não, podem cobrar a Marcos. E o que pode cobrar? Vamos ver. Que Marcos deve entregar um quadro de valor histórico. Olha, acabei de falar do quadro. Marcos, porém, danifica o quadro antes da entrega, tornando impossível essa obrigação. João e Pedro exigem perdas e danos também, certo? E aí? Como é que a gente vai resolver esse negócio? Vou do final para o começo. Letra D. João e Pedro deverão entrar com ação conjunta para exigir perdas e danos. Lembra que quando se transforma as perdas e danos se torna em algo divisível, certo? Transformou-se em perdas e danos, se transforma em algo divisível. E se é divisível, cada um pode pedir a sua parte. Não precisa ser não deverão entrar com ação conjunta. Se tornou-se algo divisível, cada um pode pedir a sua parte da história. Entendeu? Letra C. As perdas e danos serão exigíveis apenas por João, que representa os credores. Não. Como é algo divisível, não é apenas João. João pode pedir, mas Pedro também pode. Entendeu? Não é apenas ele. Os dois podem pedir. Letra B. Marcos deverá pagar integralmente a cada um dos credores. Integralmente, não. Proporcionalmente. Um exemplo, se o quadro custou R$ 1 milhão, aí ele vai comprar, se for pensando assim, Marcos vai pagar R$ 1 milhão a João e R$ 1 milhão a Pedro. Não, é proporcional. É 500 mil a um e 500 mil ao outro, mais as perdas e danos cabíveis, certo? Letra A. João e Pedro deverão dividir proporcionalmente o valor das perdas e danos. Top, é isso. Vão dividir. Quando acaba em perdas e danos, se transforma em algo divisível. O que é indivisível, se for por perdas e danos, se transformar em perdas e danos, se transforma em algo divisível e, portanto, pode ser dividido proporcionalmente. Pronto. Então, gabarito desse aí, letra A. Próxima questão. Sobre as obrigações indivisíveis, é correto afirmar. O que é correto sobre as obrigações indivisíveis? Vamos mais uma vez começar de baixo para cima. Letra D. Elas podem se configurar mesmo quando o objeto seja a prestação consistente em fazer, e ainda que a obrigação de fazer posteriormente se resolva em perdas e danos. Não. A parte errada desse negócio aí está esse último pedacinho, que diz assim, posteriormente se resolve em perdas e danos. Sempre que se transformar em perdas e danos, se torna divisível. E ele está perguntando sobre a coisa indivisível. Então, não é a letra D. Letra C. Havendo mais de um credor, é vedado a apenas um deles receber prestação por inteiro. Não, não é vedado, não. Não é proibido, não. Se tiver mais de um credor, um só pode receber, sim. Não é vedado, não é proibido. Um só pode receber. Só que aí ele assina aquele calção de ratificação, se comprometendo a passar a parte dos outros. Mas não é proibido, é possível. Então essa não é a certa. Letra B.
A indivisibilidade e solidariedade são fenômenos iguais, na medida em que, se a prestação não for divisível e houver mais de um devedor, cada um será obrigado pela totalidade. Gente, eu vou fazer o vídeo falando sobre solidariedade e vocês vão entender melhor, mas eu vou explicar já de agora que solidariedade você responde sendo a coisa divisível ou indivisível, certo? Todos respondem, mesmo se for uma coisa divisível. E aqui não. Aqui elas são sendo indivisível, mesmo se transformando na solidariedade, mesmo se transformando em perdas e danos, não perde essa questão de todos poder se responsabilizar. Então, a questão da indivisibilidade e solidariedade são diferentes. Bote isso no coração. Indivisibilidade e solidariedade são coisas diferentes, certo? Então, agora, a letra A. A remissão da dívida por um dos credores não extingue a dívida para os demais. Sim, se um só perdoar a dívida, quer dizer que acabou a obrigação? Não, você precisa pagar os demais. Então, por isso, essa letra A está correta. Vamos lá para a próxima questão, eu acho que é a última. O Código Civil Brasileiro, sobre as obrigações divisíveis e indivisíveis, afirma que, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida e tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Isso é letra de lei, né? Neste sentido, é incorreto afirmar. Olha, gente, eu fiz questão de trazer essa questão, porque eu botei negrito, mas eu não garanto que na prova dele vai estar em negrito, não, viu? Então preste atenção para não se confundir. Sempre olha lá se ele quer a correta ou incorreta. Neste caso aqui, ele vai querer a incorreta, ao que não tem a ver com as obrigações divisíveis e indivisíveis de forma correta, certo? Vamos lá. Mais uma vez vou começar da letra D para a letra A. Se um dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos seus outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total. Sim, tá certo. Mas ele quer a errada. Se tá certo, a gente não vai marcar essa. Letra C. O devedor que paga a dívida subroga sendo o direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Letra D, lei de novo. É isso mesmo, gente. Se o devedor paga a dívida, ele pode pedir o reembolso dos outros, porque é uma palavra que a gente consegue aí substituir subroga-se com facilidade. Se ele paga, ele pode pedir o reembolso dos outros. Isso está certo, mas a questão que é a errada, então não é essa que a gente vai marcar. Vou pular a letra B e vou falar a letra A. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Isso é letra de lei também. Tá certo, mas a questão está pedindo a errada. Então não é a letra A. Vamos lá para a letra B, que é que está faltando a gente falar. Se havendo dois ou mais devedores, ainda que a prestação for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Tá certo isso, gente? Cadê o erro? Vou dizer agora. Quando algo é divisível, todo mundo tem que ser responsável por tudo, é? Não. Se for dividido, se alguma coisa for divisível, cada um responde pela sua cota parte. Só responde por tudo quando é algo indivisível, quando não for divisível. Mas quando for divisível, cada um responde pela sua cota à parte. Portanto, essa questão está errada e é o gabarito da nossa questão, porque a questão que é a pergunta que é a questão errada. Então é isso. Se tem dois ou mais devedores, sendo a prestação divisível, cada um responde pela sua cota à parte e não pela dívida toda. Só responde pela dívida toda quando se trata de uma obrigação indivisível. Certo, gente? Obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo. Estou tentando enxugar o máximo que dá. Eu sei que vocês estão muito perto dessa prova. Estou trazendo o que é mais relevante, o que pode cair em relação às obrigações. E vocês têm meu WhatsApp, tem o grupo aí. Não se
intimidem em falar comigo e tirar dúvidas. Estou totalmente à disposição, tá certo, gente? Até mais. Boa sorte aí nessa prova. Espero que estejam estudando e leiam a letra da lei. Não fique só nos vídeos. Leiam a letra da lei, gente, por favor.